Olá, amados. Eu sou o pastor Lorildo Costa. Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Os nossos endereços aqui no Brasil: nossa nova sede, Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Em Barra Mansa, no bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Também Barra Mansa, bairro Mangueira. Nossa igreja situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, em Quatis, no centro, Rua Delfim Frois, número 55. Também Quatis, distrito de Falcão, Rua Major Carvalho, número 154, no centro. No município de Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, na entrada da cidade, bem em frente ao CRAS. Município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à torre de transmissão. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5, no estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, no centro, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça da Estação. Município de Caratinga, bairro Esperança, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194. Conforme temos apresentado aos nossos diletos acompanhantes através do vídeo aula da nossa escola bíblica dominical todos os domingos, religiosamente, nós aqui estamos para comentarmos mais uma de nossas lições da escola bíblica. Este é o nosso novo lançamento. Pneumatologia é um livro que trata das doutrinas sobre o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Um lançamento da Líteres Editora. Vocês poderão encontrá-lo no site da Líteres ou em um dos nossos endereços de nossas igrejas. São 160 páginas de estudos que tratam da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É um livro que não pode faltar na biblioteca dos amantes da leitura. E o nosso novo lançamento também, Revista do Obreiro. A temática desta revista é O Obreiro Aprovado. Temos aqui estudos e palavras pastorais, todos os pastores de nossas igrejas no Brasil, também alguns pastores das igrejas da Europa, igreja em Portugal, Itália. São estudos temáticos que com certeza estarão agregando conhecimento aos nossos leitores. As matérias de capa. Tempos trabalhosos ou difíceis é uma matéria escrita pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Também temos aqui uma entrevista com o primeiro vice-presidente da nossa convenção internacional, da COIMEP, pastor da nossa igreja em Milano, Bolate, na Itália, pastor Renato Boni.
E uma matéria também interessante que fala da procedência natalina, a procedência do Natal. Um artigo escrito por mim e baseado neste tema, nós brevemente estaremos lançando um livro que tratará sobre o assunto etnismo babilônico ontem e hoje. Brevemente nós já o teremos disponíveis para os nossos leitores. E a nossa revista, o nosso manual da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical. O tema que estamos estudando neste trimestre, as parábolas de Jesus. O comentarista é o pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Bolate. E hoje estaremos discorrendo sobre a lição número 3, lição de 21 de julho de 2024. E a temática é a parábola da rede lançada ao mar. O texto áureo está fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo número 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade aplicada. Sem dúvida alguma, nosso Senhor Jesus deixou uma grande missão para os seus discípulos. A missão de lançar a rede, semear a boa semente, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é, sem dúvida alguma, a missão primária para todo aquele que nasceu de novo. E temos como objetivos específicos desta lição reforçar o chamado ao evangelismo, esclarecer que o evangelho atrai vários tipos de pessoas e entender que não temos tempo a perder. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículos 47 a 51. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Na introdução, o pastor Renato Boni comentou que, assim como a parábola do joio e do trigo, este também é um assunto que intriga muitas pessoas, ou seja, o fato de os crentes salvos conviverem com os falsos crentes. Os crentes salvos conviverem com os falsos crentes. Jesus tornou a afirmar que a separação ocorrerá somente no fim e será feita exclusivamente pelos anjos e não por homens. O tópico número 1 tem por título o chamado de Jesus para cada crente. O início do ministério de Jesus teve um foco muito precioso. Jesus não foi atrás de homens cultos com diplomas ou formação. Isso não quer dizer que Jesus não deseja usar também aqueles que são formados ou diplomados. Ele sabia que o evangelho exigia renúncias radicais. A obra necessitava e necessita, ainda hoje, de pessoas que estejam dispostas a deixarem algo para trás e seguirem a Jesus e sua causa. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se
e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo número 13. O grande chamado na vida de cada crente dá-se início com o primeiro passo, a renúncia. Essa renúncia não está sempre relacionada a algo material, sentimental, etc. Está profundamente ligada à nossa própria vontade, prazeres e interesses. Foi isso que Jesus propôs a Pedro e seus amigos, conforme registro do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Abandonar a si mesmo e seguir a Jesus. Aprender do zero com Jesus. Foi uma mudança radical na vida deles. Trocar o mar pelas ruas empoeiradas, trocar os peixes inofensivos por homens pecadores e muitas vezes resistentes ao Evangelho. Foi muito mais que abandonar as redes. Foi atender ao chamado do Mestre e Senhor Jesus. O título do subtópico 1.1. A igreja precisa entender e cumprir o seu chamado. A Bíblia afirma, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E, assim sendo, ainda hoje ele continua chamando homens e mulheres para esta grande obra de evangelização. A mesma ordem que Jesus deu a Pedro, ele continua dando. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo número 4. Devemos lançar as redes. A igreja não pode e não deve abandonar o chamado, a vocação. O mar está cheio de peixes. Ainda que não consigamos ver pessoas à espera de uma palavra de salvação, podemos ter a certeza de que elas estão lá à nossa espera. Subtópico 1.2. A rede é a mensagem do reino. A rede não traz valores materiais, mas sim espirituais. A rede tem seu foco na eternidade, no reino vindouro. Assim é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Não se trata de algo passageiro, momentâneo. A palavra produz fé e fé produz eternidade. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7, versículo número 37. O Evangelho traz consigo valores eternos para o homem e a parte boa que jamais será tirada. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículo número 42. Subtópico 1.3. O crescimento da igreja está relacionado com o lançamento da rede. Todas as vezes que a igreja obedecer ao chamado de Jesus e lançar a rede ao mar, o resultado será o crescimento. Uma igreja bem-sucedida não é aquela que possui ouro e prata, mas sim a que levanta os paralíticos fora do templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Atos,
capítulo número 3, versículo 1. Essa é a marca da igreja cheia do poder de Deus. Essa é a marca da igreja que nasce no Pentecostes. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo número 41. Foi naquele dia que Pedro cumpriu o chamado e lançou a rede. Tópico número 2. Existe um tempo limitado para lançar as redes. As redes possuem chumbos pesados em suas partes baixas. Quando são lançadas ao mar, elas se fecham gradualmente, sem que os peixes percebam o inevitável risco que estão correndo. Esse contexto da parábola fala de um juízo eminente, próprio, como Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Próprio como aconteceu na geração de Noé. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ainda Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 25, versículo número 13. Parecia tudo normal, até que, de repente, a porta se fechou. Assim também ocorrerá quando a rede estiver completa ou cheia. Ela se fechará e acontecerá, então, o juízo ou a separação. Subtópico 2.1. A salvação é para todos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 4, admoestando a orar por todos, quer sejam crentes ou não. No versículo 4, Paulo disse que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, conforme escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 11, o evangelho da salvação não é exclusividade de um grupo de pessoas selecionadas pelo seu nível social, cor ou etnia. O papel da igreja é lançar a rede ao mar, que é o mundo. É uma responsabilidade de todos os que foram salvos. Foi assim que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo considerava uma obrigação o confronto de Cristo com as almas perdidas. Pregar as boas novas é a maior necessidade que devemos ter como crentes salvos e nascidos de novo. No Evangelho segundo João, capítulo 4, temos uma das mais lindas histórias da Bíblia, onde narra a história da mulher samaritana. O texto inicia dizendo que era necessário que Jesus passasse por Samaria. O próprio Jesus sentia a necessidade de lançar a rede, não fazendo questão se era uma ou 100 almas. Lançar a rede deve ser o nosso alimento diário. Que possamos também sentir tal necessidade em nosso coração, pois o mundo está cheio de pessoas que, como a mulher samaritana, estão morrendo de sede à espera de uma palavra de vida. Subtópico 2.2. A rede enche com todo tipo de peixe. Assim como a rede do pescador se enche de vários tipos de peixes, também o Evangelho atrai vários tipos de pessoas. Aquelas sinceras, aquelas não sinceras, aquelas que realmente creram na graça de Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo número 8. E aquelas que confiam em suas obras, títulos e etc. Assim,
Como na parábola do joio e do trigo, no tempo presente, as aparências, porém, podem até enganar os homens, mas jamais irão enganar aquele que tem os olhos como chama de fogo. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo número 12. Jesus conhece a cada um. Ele sabe quem são os mornos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Ele mesmo traz sua recompensa a cada um, segundo as suas próprias obras. Ainda, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo número 12. A ele ninguém engana. Por isso Jesus nunca permitiu que os homens que conhecem parcialmente fizessem a separação. Jesus faz questão de esclarecer mais de uma vez que serão os anjos quem separarão os maus dentre os justos. Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, dizendo que não se deve julgar nada antes do tempo, pois isso é papel do Senhor e não da igreja. Em outra passagem, o mesmo apóstolo Paulo disse que em uma grande casa existiam vários tipos de vasos. Epístola de Paulo, 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo número 20. O julgamento e a separação final pertencem ao Senhor. O papel da igreja é lançar a rede. Subtópico 2.3. O sentimento evangelístico na igreja. Por incrível que pareça, com o passar do tempo, a Igreja de Cristo tem transcurado essa tarefa tão importante. O coração da igreja tem dado lugar a outros sentimentos, desejos e ambições. Novos métodos, novas invenções foram ocupando o lugar da igreja. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus se dirigiu a uma igreja cheia de obras e qualidades. Porém, Jesus a reprovou por esquecer, deixar de lado o primeiro amor, ou seja, sua boa vontade para com os outros. Talvez muitas igrejas hoje estão vivendo assim, cheias de obras, de teologia, porém deixaram as redes de lado e se fecharam em seu próprio mundo. O primeiro amor é o sentimento que a igreja dos últimos dias está necessitando resgatar. O amor pelas almas perdidas no mar da vida. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Livro de Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 30. E ainda a Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Esse é o chamado para a igreja de Jesus. Uma igreja que se preocupa com almas é uma igreja sábia, é uma igreja que vive o primeiro amor. Todos nós recebemos de Cristo o que temos de passar à frente. Os métodos podem até variar, mas o instrumento de evangelização é sempre o mesmo, o Evangelho das Boas Novas. E o título do tópico número 3, não existe um tempo necessariamente oportuno. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo número 4. Em todo tempo, devemos fazer a obra para a qual fomos chamados a fazer. O mundo jaz no maligno e sempre irá se opor à vontade de Deus para com o homem. Devemos sempre semear sobre as águas, sabendo que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo número 11. É bom lembrar
que se o apóstolo Pedro olhasse para as circunstâncias ao seu redor, ele jamais teria lançado as redes depois de uma noite de falimento, mas por causa da fé e obediência, ele lançou. Conforme registro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículo número 5. Ao lançar a rede, Pedro teve uma grande experiência com o Senhor Jesus. O ato de lançar as redes sempre produzirá experiências, pois seguramente veremos o bom resultado da fé e da obediência à palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo encorajou Timóteo a lançar a rede a tempo e fora de tempo. Todavia, antes ele disse a Timóteo que ele precisava estar preparado. O cristão precisa se revestir com a completa armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo número 11. Pois a batalha é espiritual e o mundo de trevas vai sempre se opor aos pescadores de homens. Nunca faltarão ventos, tempestades e lutas. Os cristãos, porém, não podem parar. Devemos pôr em prática o ministério da reconciliação. Conclusão. Mais do que nunca, foi tão simples e fácil se comunicar com outras pessoas, independentemente da distância. Nós, como igreja, devemos aproveitar essa facilidade e lançar a rede, pois o fim está próximo e não podemos perder tempo. No próximo domingo, se Deus assim nos permitir, aqui retornaremos para então estudarmos a 4ª lição. E a temática será a parábola do grão de mostarda e do fermento. Esta é a nossa revista, Ebenezer Dominical, uma literatura da nossa escola bíblica, órgão oficial do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso comentarista é o pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Milano, na Itália. E a temática que estamos estudando neste trimestre, as parábolas de Jesus. O nosso livro, voltamos a apresentá-lo, Pneumatologia, é um estudo de doutrinas, símbolos, nomes, tudo que tem referência à pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Pneumatologia é o livro que vai acrescer conhecimento aos nossos leitores. São 160 páginas. A Líteres Editora possui no seu site, vocês poderão encomendá-los diretamente com a Líteres ou então em qualquer uma de nossas igrejas. Pneumatologia, estudos sistemáticos sobre a pessoa do Espírito Santo. E a nossa revista, lançamento, Revista do Obreiro. A temática é Obreiro Aprovado. Revista do Obreiro, apenas R$20. Ainda temos algumas unidades que estão disponíveis para aqueles que desejarem adquiri-la. Revista do Obreiro. São mensagens pastorais, estudos bíblicos, comentários de todos os pastores de nossas igrejas aqui no Brasil e alguns pastores da grande Europa, como Portugal e Itália. Revista do Obreiro. É uma revista também editada pelo nosso Ministério Missão Europa no Brasil. Nossa sede, nossa nova sede, belíssimo templo, recém-inaugurada, Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, bem próximo ali ao Brizolão e ao Mercado Bramil.
Depois do Mercado Bramil, o primeiro semáforo à direita, você encontrará ali a 10 metros, depois do semáforo, a nossa grande igreja. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, onde certamente você será muito bem-vindo. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.